Continuamos falando sobre mecanismos de regulação, agora a gente vai falar sobre carência. E é sobre essa carência aqui que eu estou falando. Olha esse coitadolando aqui. Cantado, né? Um cantado. Não é sobre esse tipo de carência aqui que a gente está falando, tá? A carência em plano de saúde é o período inicial do contrato em que o beneficiário ainda não tem acesso integral a todas as coberturas. Um contrato de plano de saúde, ele prevê a cobertura para procedimentos, para tratamento de doenças que são eventos futuros e incertos. Ele preserva o equilíbrio do contrato sem impedir o atendimento de situações de urgência ou emergência. Eu gosto muito de dar o exemplo do seguro de carro, mas daqui a pouco eu apresento para vocês essa forma de como é que a gente pode entender dessa maneira. Bem, quais são os tipos de carência, né, que existem? Primeiro a gente precisa entender que o primeiro momento, um marco inicial para a análise da carência é a data da contratação. A data da contratação entre o beneficiário e a operadora é ali que se estabelece quando se dá o início da carência, o início da obrigação de cobertura por parte da operadora. Marco, isso tem relevância gigantesca e eu já vi na prática acontecer um fato curiosíssimo e que me levou a pensar assim, olha, tem que ter atenção quanto à questão de prazo. Aconteceu o seguinte, era necessária a realização de uma cirurgia de trauma e o plano de saúde, o hospital falou, não posso autorizar e não autorizou. E a pessoa me procurou, falou, olha, precisa agora, sofreu um acidente de carro, precisa da cirurgia e tem o plano. Falei, quando é que vocês contrataram o plano? Ontem. O plano foi contratado ontem, tinha sido contratado no dia anterior. Eu falei, olha, eu preciso olhar o momento que a operadora recebeu o contrato assinado por ambos. E quando eu fui olhar, não havia completado 24 horas. Olha, e não é mentira, se você quiser acreditar, você acredita, se não quiser, você não acredita. Não tinha completado 24 horas. E o que aconteceu? Não era obrigatoriedade de cobertura, não havia. Porque a primeira carência aqui é a de 24 horas para tratamento de urgências ou emergências. Era urgência ou emergência? Era. Do momento da assinatura efetiva do contrato, contratação dos dois, até o momento da demanda, tinha passado 24 horas? Não. Então estava em carência. Atos jurídicos, já falei sobre isso. Ok? Ah, Marco, mas o corretor não mandou. No momento que assinou o contrato os dois, assinatura de um, assinatura do outro, só mandou 15 dias depois. Acontece muito, manda em janela, né, que chama. Aproveitou a janela do dia 15. Dia 1º, vai aproveitar a janela do dia 15. Se firmou o contrato, 24 horas da assinatura do contrato, ok? Então, o marco inicial é esse. Segundo, 180 dias, famoso 6 meses, né? O terceiro é 300 dias, eu sempre falo, 9 meses não são 300 dias, parto a termo, questão de menstruação, 1 mês de antecedência. Não vou aprofundar muito, mas é isso. Me procuram muito para derrubar esse tipo de carência e não derruba, tá? E a última é 24 meses para doenças e lesões pré-existentes. Nesse caso da última, doenças e lesões pré-existentes, existe um fator importantíssimo, que é a CPT, cobertura parcial temporária. É o período que o beneficiário tem cobertura para doenças que ele assinalou saber na entrevista de saúde. Vamos lá. Há um engano gigantesco no mercado de saúde suplementar que as operadoras não jogam luz e que os pacientes não entendem, a maioria não entende, e que leva a graves consequências. A pessoa pensa que a partir do momento que o plano aceitou o beneficiário, que ele contratou o plano, que a partir dali ele tem cobertura integral. E não é verdade. Funciona da seguinte forma. O corretor fala, olha, quer assinar um contrato? Quer. Então tá bom, você vai participar de uma entrevista, você assinala tudo não. Se não for assim, você me ataca aí, pode falar. Aí assinala tudo não. Não. Aí manda esse contrato lá para a operadora,
A operadora fala, ok, está contratada. A pessoa, que alegria, eu tenho um plano de saúde agora eu tenho cobertura. Tá certo isso? Depende. É a frase preferida do advogado. Depende. Palavra preferida do advogado. No momento que esse beneficiário solicitar autorização para um procedimento, a operadora pode alegar para a existência. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Bariátrica, cirurgia bariátrica. A paciente, a beneficiária, contratou a operadora, o plano da operadora, e assinalou tudo não. E lá no final falou, qual é o seu peso? Aí ela fala, eu peso 70 quilos. Ok? Contratou. Ai, que maravilha, contratou. Passou 6 meses, o médico dela vai solicitar autorização para cirurgia bariátrica. E coloca no relatório assim, a paciente fulaninha, diagnosticada com obesidade mórbida há 2 anos, acabou. Isso é uma doença pré-existente, porque está comprovado pelo laudo. A gente poderia até aprofundar mais, né? Porque quando pede autorização, ele já está com 150 quilos. Aí fala, peraí, você engordou, você dobrou o seu peso em 6 meses? Isso é má fé. Então, qual é o ponto aqui? Se ela assinalasse que sabia ter obesidade e que estava preparando para uma cirurgia, ela entraria em CPT, cobertura parcial temporária. O que é isso? Olha, se você tiver uma doença cardíaca, não tem problema, você tem cobertura daqui a 6 meses, sem carência nenhuma, tarará. Mas, como você assinalou saber ter a doença cardíaca, só daqui a 24 meses, tá bom? É parcial temporária para a cardíaca, mas a da obesidade só daqui a 2 anos, 24 meses. Entenderam? Isso é a CPT. E um grande problema aqui, quando a gente está falando de carência, é a portabilidade e migração de carências. Eu coloquei o chavinho aqui, gosto muito do Chaves, gostava, né? Com as trouxinhas dele, porque representa o seguinte, o que é a portabilidade? É você ter as suas carências já cumpridas em determinado plano e você ir para outro plano levando essas carências. Gente, isso traz uma confusão gigantesca. E por que eu citei migração? Porque migração é um instituto mercadológico não previsto em norma. Eu explico. Imagina que a Vale do Rio Doce, a Vale, né? Agora é só Vale. A empresa Vale tenha, sei lá, 100 mil vidas e que ela tenha um plano de saúde X. Aí a operadora X, né? Aí a operadora Y fala bem assim, Vale, se você vier com essas 100 mil vidas para cá, eu tiro a carência. Não tem carência nenhuma. Pode vir que todo mundo está sem carência. Isso é uma migração. Uma migração de contrato. Migração de carência. Existe a migração especial, feita pela ANS. Não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando em situações normais. Então, qual é o ponto e por que eu chamo a atenção de migração para portabilidade? É que se utilizou tanto esse termo que ele foi adotado de uma forma inapropriada. Hoje, o corretor fala assim, fica tranquila, eu vou migrar você para um outro plano e você não tem carência, fica tranquila. Aí a pessoa migra para o outro plano. Aí ela fala, não tem nenhum tipo de carência, porque eu fui migrada. Gente, o que acontece, isso é todo dia, acontece a mesma coisa. Aí a pessoa demanda o serviço, opa, você está em 6 meses de carência. Ah, mas eu fui informada de que teve uma migração. Não teve. Como é que é feita a portabilidade? A pessoa tem que entrar no guia ANS. Tem lá eu não vou mostrar, porque não aqui é só introdução. Entra no Google, guia ANS portabilidade, ele vai fazer o rito da portabilidade lá e vai gerar um documento pela ANS. O seu documento, o seu plano de origem é esse, o seu plano de destino é esse, vá lá na operadora e ela vai ter que te receber. Entendeu? Então, a portabilidade de carência é um ato jurídico formal que deve ser observado pela operadora e por aqueles que atuam na área da saúde, que está diretamente envolvido quanto à carência. Beleza? É isso sobre carência, introdução sobre carência. A gente não vai falar sobre isso no futuro, mas sobre carência, a introdução é essa. Próxima aula a gente continua falando sobre mecanismo de regulação, franquia e coparticipação. Fique comigo, até a próxima aula. Um abraço.